Marcos, capítulo de número 3. Já vou dar o endereço certinho. Mas fica aqui uma pergunta para nós. Qual é a sua motivação para vir à casa de Deus? Qual a sua motivação? Qual é a minha motivação, as minhas motivações em buscar a Deus, em vir à casa do Senhor? Talvez você entrou aqui com várias motivações para vir à casa do Senhor. Talvez você subiu aqui com a motivação para louvá-lo. Talvez você subiu aqui com uma motivação simplesmente de, depois de passar alguns dias aí, talvez apertado em vários contextos, falar, vou lá, porque a minha motivação é ouvir um louvor, ouvir uma palavra. Talvez a sua motivação aqui é receber uma cura. Talvez a sua motivação aqui é pedir a Deus para que Deus entre na situação de uma causa ainda não resolvida na sua vida. Talvez você entrou aqui com a motivação dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, eu não consigo ser liberto. Qual é a sua motivação? Qual é a minha motivação? Domingo passado, no culto à noite, chegando na igreja, eu vi uma pessoa descendo de uma moto. Eu abordei e falei, boa noite, e vi que ela estava com a Bíblia. Eu falei, você, é a primeira vez que você vem? Eu falei assim, não, já é a terceira vez, já vim 2 vezes. Eu falei, eu não a vi porque eu não estava na igreja, estava em outros compromissos, da igreja também. E conversa vai, conversa vem, e quem te convidou? Fulano de tal, porque eu gostei da igreja, estou voltando pela terceira vez. Então na vida do ser humano sempre vai haver uma motivação, sempre vai haver uma motivação. E nós vamos ver aqui no texto que as pessoas ali encontraram motivações diversas para ir até Jesus Cristo. E as motivações, quando nós canalizamos de uma forma correta, nós alcançamos o favor do Senhor para nós. No capítulo de número 3, no verso de número 11, na minha tradução diz assim: também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Nós vamos ainda entrar na história do texto, mas o verso de número 11 diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Aqui nós temos um verso aonde que pessoas endemoniadas estavam aproximando perto de Jesus, e os demônios diziam, tu és o Filho de Deus. Nos versos anteriores, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles não conseguiram ver em Jesus que ele era o Filho de Deus. Mas aqui numa manifestação, ou manifestações demoníacas, na vida de pessoas, essas pessoas que iam até Jesus, os espíritos exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas no verso de número 12 diz assim, mas Jesus lhes advertia severamente, que não os expusessem à publicidade. Então Jesus virou para aqueles demônios e falou assim, não me exponha ao público. Não, ainda não é o momento. Não me exponha ao público. Mas o que eu quero dizer aqui? O verso de número 7, nós vamos entrar na história e chegar aonde que nós, aqui lemos no verso 11, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Então as minhas ou as nossas motivações, elas têm que estar canalizadas em Cristo das formas corretas.
O verso de número 7 diz assim: retirou-se Jesus. Retirou-se da onde? Porque se você ler aí no capítulo 3, a partir do verso 1, Jesus ele vai numa sinagoga, e ali ele vê um homem da mão ressequida, e Jesus então cura esse homem da mão ressequida, e os religiosos daquela época, mas os políticos daquela época, que eram os herodianos, que era um corpo ali de políticos, não era religiosos, mas os herodianos, que está aí no versículo de número 6, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele. Ele quem? Jesus, e como lhe tirariam a vida. Então Jesus sai da sinagoga, e Jesus vai para a beira-mar, Jesus vai para um lugar público. Então o verso de número 7 diz assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia. Olha só que interessante o verso de número 8: de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. No verso 7 e no verso 8, pelo menos menciona 3 vezes multidão. Jesus, ele começou a ser reconhecido, e levou as pessoas a ter motivações de conhecer esse homem. Qual é a tua motivação? Qual é a minha motivação? Aqui nós vemos aqui que multidões do sul, do norte, do leste, do oeste, estavam indo até Jesus. Estavam indo até Jesus. Aqui podemos inferir que alguns foram a Cristo por curiosidade, como talvez essa senhora que eu encontrei domingo passado, curiosidade do tempo. Não sei o que estava no seu coração. Alguns foram aí até com Jesus, talvez por causa dos milagres realizados. Outros foram por curiosidade, atraídos por interesses imediatos. Nós lemos nos textos aqui que quantos queriam ser alimentados, quantos queriam receber cura, eram as motivações que estavam no coração talvez daquelas pessoas. Outros foram atraídos talvez por ouvir os seus ensinos, mas talvez outros estavam dispostos de fato a crer que Jesus era o Messias, o enviado. Talvez outros foram a Cristo para ouvir os seus ensinos, para serem curados e para poder crer nele. Porque o texto me mostra aqui que multidões do leste, do oeste, do sul foram até Jesus Cristo, multidões. É tão interessante que o texto vai dizer que Jesus, de uma forma de se precaver, para não ser ali pisoteado, para não ser ali derrubado, porque as pessoas queriam tocar em Jesus. As pessoas, elas tinham várias motivações para ir até Jesus, que segundo o texto. E no primeiro momento aqui que eu encontro, no verso de número 8, pessoas tinham ouvido e visto testemunhos de alguns que haviam sido curados. E quantos de nós fomos motivados porque ouvimos alguém dizer: Jesus me curou, Jesus me curou? É uma forma de motivação, de induzir as pessoas a ir até Jesus. A história das pessoas que foram curadas, porque se a gente olhar no capítulo 1, capítulo 2, vocês vão ver aqui que Jesus, ele fizera milagres. Jesus curou paralíticos, Jesus curou leprosos, Jesus fez muitas curas, Jesus expulsou demônios, e isso foi anunciado, um foi falando para o outro. Isso gerou motivações no coração das pessoas. Histórias, elas se multiplicavam, daqueles que eram cegos, daqueles que agora viam, daqueles que eram surdos e agora ouviam, daqueles que eram leprosos e agora estavam limpos, daqueles que eram paralíticos e agora andavam. Histórias se multiplicavam na vida dessas pessoas.
multidões foram até Jesus Cristo. O texto diz aqui no versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguiu da Galiléia uma grande multidão. Aquilo que Jesus fez, começou a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Não é assim às vezes que acontece conosco, dentro de algum contexto que nós passamos na vida, quando nós temos uma orientação de alguém, ou alguém está ali no calor da conversa, fala assim, eu vou procurar fulano de tal, eu vou no médico tal, porque eu preciso também. As informações, elas vão multiplicando por aquilo que a gente vê ou ouve dos outros. E aqui no texto me mostra isso, no versículo 18, de Jerusalém, da Dumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia. Os milagres foram multiplicando na vida das pessoas. Essas pessoas ouviram e viram esses poderosos testemunhos, estavam vendo que eram verdadeiros. E eles foram até Jesus. Um homem paralítico contou talvez como foi curado. Um cego contou como Jesus tocou nos seus olhos. E assim essas maravilhas foram passando de pessoa para pessoa. É assim. As motivações. Na terça-feira da semana passada nós tivemos uma reunião aqui de liderança às 19h45. E antes dessa reunião, a Regina, ela me chamou para mim orar numa casa, porque veio algumas pessoas de Goiás para a casa do meu concunhado. E a Regina falou assim, você não vai lá orar por eles? Porque alguns deles também, ou a família que é grande, a maioria é evangélico, é cristão. E quando eu cheguei lá, cumprimentei, eram 5 pessoas, 4 mulheres e um homem. E na mesa, quando eu cheguei na mesa, tinha uma latinha de cerveja, tinha um copo de cerveja. Imediatamente, quando eu já cheguei com a Bíblia, eu falei, nós vamos aqui fazer um momento de oração, eu quero orar por vocês. Então aquele copo, aquela cerveja foi retirado da mesa. E ali eu fiz ali uma oração de forma coletiva. Ungi a minha cunhada que está enferma. E ao terminar, e a hora passando, quase na hora aqui da nossa reunião, e eu falei assim, mais alguém aqui quer oração para cura? Aí uma senhora olhou para a parente dela, deu um sorriso e falou assim, eu quero. E na camisa estava escrito adoração, com alguns dizeres bíblico, de Saiona até embaixo. Eu fui orar por essa mulher. Eu falei, é cristã. A primeira aparência é que mostra é cristã. Geralmente, quando é pessoas diferentes, eu não fecho os olhos para orar. É uma experiência pessoal. Eu não fecho, uma pessoa que eu não conheço. Eu fechei os olhos. E a Regina aproximou de mim. E eu fui orar por essa mulher. E dado o momento da oração, uma manifestação. E eu abri os olhos arregalados. E começamos a expulsar o demônio que ali manifestou. Ela foi acalmando e começou a tremer. Eu sentei. Eu falei, já aconteceu na sua vida alguma vez? Ela falou, nunca aconteceu comigo. É a primeira vez. E as pessoas que estavam ali em volta da família, com certeza, isso vai se multiplicar. Em Goiás. Fulano de tal orou pela fulano de tal, e houve uma situação ali espiritual. Isso se multiplica na vida das pessoas. Isso é contado, é anunciado. E Jesus aqui, quando ele é atraído por multidões e multidões, é porque aquelas pessoas, elas viram que o paralítico andou, que o cego passou a enxergar. Qual é a nossa motivação em buscar o Senhor? Havia várias motivações no coração dessas pessoas. Há texto que fala que quando eles chegaram perto de Jesus, eles se arrojaram em Jesus, se lançaram em Jesus, eles queriam tocar em Jesus. Então aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos que o Senhor está fazendo, nós multiplicamos.
Sempre quando a gente ouve, outro dia, acho que eu e Vera e mais alguns irmãos, nós fomos fazer uma visita, e dentro do carro a Vera estava falando que alguém que veio visitar a igreja e que estava com câncer, foi curado do câncer, não quis saber mais de Jesus. São as motivações que impulsiona as pessoas a buscar Jesus. E a irmã contou, a irmã anunciou, é multiplicado aquilo que o Senhor faz. Isso leva as pessoas até Jesus. Mas quer dizer que as pessoas serão salvas? Não. Ou podem ser salvas. Você também tem ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram libertas, salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. E nós ouvimos e vemos isso. Talvez você e eu, nós temos exemplos nas nossas famílias, de pessoas que eram bêbadas e se tornaram sóbrias. Viciados que foram libertos, pessoas que viviam uma vida desregrada, e que agora vivem uma vida de testemunho irrepreensível. No segundo momento que eu encontro aqui no verso de número 8, pessoas extraíram do que tinham ouvido uma razão de esperança. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas talvez ouviu hoje, ou vai ouvir ainda esse testemunho que a Vera deu, e vai gerar ali um motivo de esperança. Espera aí, Jesus curou um câncer, Jesus pode me curar, Jesus pode me libertar, Jesus pode me transformar. É isso. Por que Jesus atraiu essas multidões aqui? Pessoas extraíram do que tinham ouvido e talvez visto uma razão da sua esperança. É natural pensar, se Cristo fez grandes coisas por aquelas pessoas, poderão fazer também na minha vida, ou poderá fazer na minha vida. Vamos até Ele. Se Ele fez os paralíticos andarem, fez os cegos verem, purificou leprosos, então Ele pode nos curar e libertar também. Pega aqui um exemplo do cego Batimeu. Batimeu era cego, ele viu? Não, ele ouviu. Ele ouviu. Provavelmente esse foi o pensamento de Bartimeu. Ele guardou o dia do seu encontro com Cristo. Que interessante. Ele gritou e insistiu, e foi chamado, curado e salvo por Cristo. Aquelas pessoas foram informadas não apenas por grandes milagres de Cristo, mas que Ele também era o misericordioso. E é assim, as bênçãos, elas se multiplicam quando nós anunciamos. Terceiro momento que eu encontro aqui no verso 8, pessoas vieram a Cristo com situações graves por causa dos seus sofrimentos. Por que essa multidão foi até Jesus? Havia ali várias motivações na vida daquelas pessoas. Muitas pessoas poderiam estar cheias de dor e sofrimento, e é diferente do nosso contexto hoje? Não. Quantas pessoas estão cheias de dores e sofrimentos? Havia naquele contexto ali cegos, paralíticos, surdos, gente ferida, sem esperança, sem recursos, sem socorro humano. Eles viram em Jesus um motivo de esperança, sendo convencidos de que seus casos eram semelhantes àqueles que Jesus havia atendido. E é assim muitas das vezes os nossos. Aquilo que Jesus faz na vida do outro é quase semelhante ao que eu estou passando, que eu estou precisando também. Eu, Ricardo, eu posso chamar as pessoas para virem a Cristo até me cansar. Posso, como já fiz e vou fazer. Ninguém vai a Jesus, senão aquelas que sentirem a necessidade de Jesus. Por que eu digo isso? Eu fiquei numa casa, mais ou menos, já mencionei, fiquei numa casa uma casa de um parente nosso, 1 ano, evangelizando, discipulando, e no final, aquela pergunta básica: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa diz: não. Uma necessidade, há um tempo atrás, levou ela a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Então eu posso me cansar para trazer as pessoas até Jesus. Se elas não sentirem necessidade de Jesus, elas não vão vir a Jesus. Aqui, essas multidões, elas tinham necessidade de ir até Jesus, porque elas viram e ouviram daquilo que era verdadeiro. Quarto e último momento, no verso de número 10. Verso 9 que eu não li, diz assim: então recomendou aos seus discípulos que sempre estivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Verso 10, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Pessoas vieram a Cristo porque sabiam que Jesus podia salvá-las e curá-las. Somente Jesus pode perdoar o pecado do ser humano. Só Jesus preencher o vazio da alma existente do ser humano e satisfazer os anseios do nosso coração conforme a vontade dele. Só o Senhor. Jesus pode tirar o nosso coração endurecido e dar-nos um coração sensível. Quantas pessoas dessas aqui foram marcadas, que nunca mais esqueceram e ficaram na história da família, da sociedade? Histórias de pessoas que eram cegas e foram curadas, paralíticos começaram a andar, pessoas endemoniadas foram libertas. O texto me mostra isso. Jesus pode abrir os olhos para que nós venhamos ver a glória dele. Então, qual é a nossa motivação? Quando a nossa motivação ela é canalizada da forma correta, Deus abençoa. Jesus pode tirar de nós, talvez num poço profundo em que nos encontramos, talvez nessa noite, ou você que está nos assistindo ou vai assistir, se encontra. Jesus pode tirar-nos desse poço profundo. Ele pode nos dar um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança, um novo motivo de viver. Jesus pode realizar isso. Jesus tem transformado tantas vidas que estavam na mesma condição, minha, sua. Ele é o mesmo sempre, Jesus é o mesmo sempre. Os seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir o seu clamor. Portanto, venha a Jesus, toque em Jesus. E o verso de número 11 diz assim: também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus.